Olá, associados! Estamos aqui hoje para um bate-papo com o professor Guilherme Nascimento. O professor Guilherme ele é o presidente da Comissão Consultiva Mista do IANSP, a CCM, da qual a Pampesp faz parte, tem representação, e vamos conversar com ele a respeito da situação do IANSP, do Hospital do Servidor, dos CEAMAS, da rede conveniada, nesse momento de pandemia. Professor Guilherme, após a última reunião da CCM do IANSP realizada neste mês de abril, qual é a perspectiva da comissão em relação à capacidade de atendimento do Instituto neste momento de pandemia? O IANSP está preparado? Bom, foi montada uma comissão interna no Hospital Servidor para tratar do assunto. E as notícias que nós estamos recebendo é que o hospital está funcionando bem, as coisas estão sendo bem encaminhadas. Teve uma série de mudanças dentro do Hospital Servidor Público, né? Teve mudança de fluxo, teve mudança, atendimento por telemedicina, foi inaugurado o gripário, né, onde era o pronto-socorro antigo, para fazer uma primeira triagem com o usuário que tenha, o paciente que tenha algum tipo de sintoma. Então ele primeiro passa por uma triagem no próprio gripário e de lá ele é encaminhado ou para internação ou volta para casa porque é algo mais leve, né? Mas assim, ele passa por um atendimento inicial primeiro. Então, assim, houve uma série de mudanças, né? Restrição de visita, tudo isso visando a diminuição do contato do paciente ou mesmo dos funcionários com possíveis pacientes que estejam com sintoma, com sinais de gripe, com sintomas relacionados ao Covid-19. Então acredito que hoje o IANSP está preparado sim, e não há superlotação até o presente momento, né? Estamos falando hoje aqui dia 22 de abril, não há neste momento, pelo menos que eu saiba, superlotação de leitos, seja de UTI, seja de enfermaria. Quais têm sido os problemas mais relatados no atendimento do Hospital do Servidor e nos CEAMAS neste período? Acho que o ponto aqui principal é a dificuldade que o usuário vai ter de atendimento mesmo, né? Porque as consultas foram suspensas, né? A grande parte delas, tanto no hospital como no CEAMA, né? Principalmente no Hospital Servidor Público. Mas o pessoal de consulta de ambulatório está sendo encaminhado, em alguns casos, para os hospitais de retaguarda da capital, né? Para que não haja, como eu falei anteriormente, a superlotação do hospital. E no SEMA também, né? Há casos, a gente está fazendo as consultas virtualmente com as comissões regionais e a gente está vendo que alguns SEMAs estão funcionando dentro da expectativa e outros não, né? Até por questão de afastamento de funcionários por ordem de recomendação da própria contenção da pandemia. Então há uma diminuição no atendimento que neste momento eu entendo como natural. Há algumas semanas foi divulgada a informação de que os profissionais do IANSP necessitavam de doações de equipamentos de proteção, como máscaras, por exemplo. Esta demanda foi atendida. Hoje, qual é a situação desses profissionais? Bom, a necessidade de doação de itens de EPI, isso é uma constante no Brasil inteiro, né? Isso a gente vê todos os dias pela TV, os profissionais da área nos diversos estados da federação com esse tipo de queixa. Isso apareceu no Hospital Servidor Público na primeira semana, né? Mas foi contornado. Mas continua assim a campanha de doação de material, tá? Campanha de doação de material. E para os servidores, qual tem sido o procedimento adotado para o atendimento neste momento? Todos os casos estão sendo atendidos de imediato? Há relatos de superlotação? Bom, como eu falei anteriormente, não tenho notícias de superlotação dentro do Hospital Servidor Público, tá? Então, o que é possível entender e conversando com outros coordenadores, né, o pessoal da própria AFIANSP, pessoal do Centro de Saúde, não tenho
recebido esse tipo de queixa por parte de quem usa o hospital servidor público. Então, assim, há vagas, há um atendimento, há falta, sim, de funcionários, né? Há falta de enfermeiros, há falta de médicos. Isso é algo crônico, já havia antes da pandemia, e hoje, com os afastamentos que ocorrem devido a profissionais que acabam adoecendo ou se afastam por conta de terem pacientes em potencial, por questão de hipertensão, diabetes, de idade mais avançada, então há falta de profissionais. Né? Essa falta de profissionais já foi encaminhada, a própria coordenação encaminhou isso logo no início do processo de quarentena, nós encaminhamos isso para a superintendência, e foi colocado que haveria contratação emergencial, principalmente para médicos e antigos residentes do hospital, né? Que esses seriam profissionais que já conhecem a rotina do próprio Hospital do Servidor Público. E qual a orientação dada aos usuários do interior? As redes credenciadas estão atendendo a contento? A CCM tem números da demanda no interior e na capital em relação ao Covid-19? Orientação para o usuário do interior é que ele continue procurando o seu hospital conveniado no interior, né? Pelo que nós conversamos, nós estamos mantendo reuniões com as coordenações do interior, né, das comissões regionais do interior, e o que nós percebemos é que há atendimento no interior ainda contento. Uma região que nos preocupa um pouco é a região do ABC, que recebemos relato de já com um número de leitos já uma quantidade considerável, mas pela proximidade com a capital, a gente até estávamos conversando sobre isso, mas olha, fica a critério do usuário, ou ele vai na própria hospital e no ABC, ou ele vem para São Paulo. Como em São Paulo o número de leitos ainda não é, ainda é um número em torno de 50%, é alto, mas é bem menor do que em outros hospitais, que a gente já vê na própria capital, hospitais municipais, que já estão aí na faixa de 90% ou mais de atendimento de leitos ocupados. Então, quem está próximo a São Paulo, ainda é possível usar o próprio Hospital do Servidor Público. No interior, nós temos aí notícias que em algumas cidades há um esforço para oferecer mais leitos, né? Isso, por exemplo, acontece em Campinas, isso tem em Franca, isso também acontece em Rio Preto. Então nós temos as informações que nós temos são essas, né? Que as redes estão atendendo a uma orientação do próprio IANSP para que os hospitais atendam os funcionários públicos, atendam os nossos usuários do sistema, né? Mas eu não tenho um número, né, relacionado assim, olha, quantos funcionários públicos foram atendidos, né? Eu tenho números assim bem já da semana passada ainda relacionados ao Hospital do Servidor Público, que eu acho que colocar isso agora acho que não é nem algo que vai ajudar em alguma coisa, né? O que a gente tem é o seguinte: é uma média de ocupação de leitos no Hospital do Servidor Público de 50%, tá? Só para ter uma ideia, há cerca de 80 a 90 leitos de UTI disponíveis no Hospital do Servidor Público, e na medida em que forem necessários novos leitos de enfermaria, né, o Hospital do Servidor Público ele vai usando as alas reformadas para ocupar com esses pacientes. Então, por exemplo, hoje são 3 andares ocupados de pacientes de coronavírus, né, todos lá no bloco C, o 15º, 14º, 13º andar. Mas eu não tenho números atualizados sobre isso, tá bom? Está bem, professor Guilherme. A Pampesp agradece por essa entrevista e até uma próxima oportunidade.